você chega na política já se tornando governador e agora deve ter um monte de coisa que você aprendeu que talvez não desse para fazer do jeitinho que você imaginava que dava antes de se tornar governador, não é? Então, nesse sentido, quais são os principais aprendizados que você teve como governador que te mostram que você está preparado, por exemplo, para concorrer à presidência? Você tinha me perguntado se eu gostava de política. Eu ia falar também. Nunca gostei. Eu proibia a empresa que eu presidia de receber candidato a político. Eu falava, problema político é dos políticos, eu estou aqui dentro. Mas o que me fez mudar de ideia foi a crise de 2015 e 2016, a recessão. Uhum. Você já estava aqui. Não, a gente tá. 15, eu 16. Eu já estava na internet. Estava na internet. Mas foi uma época que teve muito desemprego e eu tive de demitir, reduzir o quadro naqueles 2 anos, Igor, mais de 2.500 pessoas. Foram os piores anos da minha vida. E naqueles 2 anos, 2015 e 2016, só o Brasil é que engatou marcha ré. O mundo inteiro estava crescendo. A Argentina crescia, Europa, Ásia, todo mundo crescendo. E o PT fez o Brasil engatar marcha ré com impeachment da Dilma, com mala de dinheiro, com lava-jato. Você lembra muito bem disso aí. E aquilo ali foi mais ou menos a gota d'água que começou a fazer com que a ficha caísse para mim. Eu comecei a ver que não adianta você estudar muito, não adianta você ser um bom profissional, você fazer uma empresa crescer, ser eficiente, se você está num país que está afundando. O que vale uma empresa, alguma coisa na Venezuela? Nada. Concorda? Ali é que eu comecei a ver, falei, gente, eu sempre fiquei tão voltado só para empresa, crescer. Agora eu estou vendo o Brasil afundar. O que adiantou tudo? E aí a ficha começou a cair. E coincidiu que em 2017 eu já tinha pedido para sair da empresa, fiz a minha sucessão lá, empresa profissionalizada, com balanço auditado, mais de 5.000 funcionários, e falei, eu quero ver essa empresa funcionar sem a minha presença. A área que eu mais gosto na minha vida é gestão, é montar time e ver o time ganhar de goleada. Você está entendendo? Eu sou meio que técnico para poder montar o time. E a empresa continuou funcionando lá. Está lá até hoje no interior de Minas. Pouca gente conhece, porque a especialidade da empresa é loja em cidades de 10, 20 mil habitantes. E não em shopping center, em grandes metrópoles. Nós não temos uma loja em shopping, nem em grandes metrópoles. Só interior de Minas e estados vizinhos. E a empresa funcionando lá, e eu saí. E aí veio o convite do Partido Novo. Olha que coincidência. Eu acabei de sair da empresa, 6 meses depois, o partido me convida. E aí é o partido que é o que eu sempre sonhei em termos de política no Brasil, que combate a corrupção, que quer combater privilégio, que quer transparência em tudo. Nós não queremos esconder nada. Minas era o 22º estado em termos de transparência das contas públicas. Hoje é o primeiro do Brasil, de acordo com o ranking aí da Controladoria Geral da União. Um partido que quer gente ética, ficha limpa na política e não ficha suja, como tem muitos aí. E eu falei, gente, isso aqui é o que eu sempre sonhei. Sei que a minha chance é muito pequena, mas eu estou vendo que o Brasil está indo para o buraco. Com tudo que está acontecendo aí, que foi logo depois de Lava Jato, etc., eu falei, pelo menos eu vou contribuir com esse partido, que essa causa aqui é nobre e merece. E fui candidato. E a minha candidatura em 2018 eram tubarões no aquário e eu como um lambari. Tá entendendo? Era desse jeito. Eu só estava competindo com gente experiente, de partidos grandes, que já tinham disputado diversas eleições. Eu num partido pequeno e desconhecido. Mas trabalho dá resultado. Peguei meu carro, rodei 70 mil quilômetros em 2018, fui em mais de 200 cidades e o nome que era desconhecido foi ficando conhecido. Os outros iam só de avião, uma cidade grande ou outra só, aquele negócio de política. Eu quero é ficar aqui no gabinete com ar-condicionado, né, que é muito característico, que as pessoas sabem, e eu sempre fui gestor chão de fábrica.
E acho que o Brasil, voltando à sua pergunta, precisa disso, você entendeu? Eu não sou político de carteirinha, não sou político profissional, eu me considero mais empreendedor do que político, porque na minha vida toda eu sou político há 6 anos e 7 meses e fui empreendedor desde criança. Comecei ajudando meu pai desde os 5 anos de idade. Assim que eu aprendi a contar, meu pai já me colocou para contar parafuso, porca, arruela, que ele vendia lá. Entendeu? Ele tinha uma loja de ferragem? Tinha uma loja de autopeças. Tá. A empresa nossa sempre atuou nesse ramo aí. Então, eu ficava lá contando o que era simples para poder agilizar o atendimento ao cliente, desde sempre. A mão ficava toda suja de óleo e de graxa lá. E ser um gestor se reflete em como gerir um estado de maneira eficiente? Por quê? A gente sabe que isso daí é uma posição política, no fim das contas, né? E ela supõe-se que precisa de um monte de acordo ou concessões para que a coisa funcione de forma suave, né? Tem a ver com montar um bom time, tem a ver com tudo isso, mas no fim não é todo mundo que está ali fazendo o trabalho junto com o governador que inclusive está de acordo com o que o governador gostaria de fazer. Eu tô falando dos deputados, tô falando disso aí. Qual foi a principal diferença, vai? Porque lá na empresa que você era o gestor, era tu que mandava. Tu que mandava. Gente ruim não ficava. Mas aí tu chega para ser governador, tem uma outra dinâmica ali que não necessariamente é ser apenas um gestor. Precisa de uma habilidade política, no fim das contas. Sim. Não é? E como é que foi para você essa transição de... Na verdade, eu queria saber o que você entendeu que precisava, que era diferente do que tu acreditava quando tu chegou. Porque você disse, não gostava de política, comecei a me envolver com isso e aí acabei eleito. Alguma coisa ali te assustou, com certeza. Tem as suas diferenças. No setor privado, como aqui no seu negócio, no seu podcast aqui, você muda as coisas porque você falou, aquilo ali está no lugar errado, essa pessoa aqui não está desempenhando bem, e no setor público tudo é muito engessado e lento. Uma pessoa que passou num concurso público, que tem estabilidade, você até pode demiti-la, mas você precisa ter uma quantidade de provas gigantesca, entendeu? Para caracterizar um processo disciplinar, até chegar nisso vai levar anos, talvez. Então, aí tem uma diferença grande. Na minha empresa, se eu queria reformar, comprar um imóvel, a gente decidia lá numa reunião de meia hora, entendeu? No Estado, se você quer fazer alguma coisa, tudo tem que passar por um trâmite. Mas o pior do Estado é a tal da licitação. Essa mata vidas, tira vidas, o Igor. Se uma máquina num hospital público, uma máquina de ressonância magnética, que faz diagnóstico, estragar, às vezes você vai ficar sem atender as pessoas 90, 180 dias, porque você tem que seguir a lei para mandar consertá-la. Num hospital privado, você conserta em 3 horas. No público, às vezes, você vai levar 6 meses. E nas estatais, a mesma coisa. Por isso que um negócio, uma estatal, é ineficiente. Você entende? Se a nossa CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, tem de fazer uma obra, ela tem de publicar uma licitação, tem de aguardar diversas empresas que se interessaram a apresentar proposta, e se a primeira ganhar, às vezes a segunda ainda entra na justiça alegando que a primeira não preenche um requisito, e aquilo vai ficar sendo discutido 1 ano. Daqui a 1 ano você não começou a obra ainda. Então, o que mais atrapalha no setor público é isso. As estradas em Minas Gerais que nós estamos recuperando, pontes que nós estamos construindo, tudo atrasa, porque toda hora tem questionamento judicial. Agora, você quer reformar sua casa, o seu negócio aqui, você contrata quem você quiser. Lá eu não posso contratar. Eu tenho de publicar edital e, às vezes, quem ganha é uma empresa picareta. Tá entendendo? Essa picareta ganha, começa a obra, começa a pedir reajuste, falando que tem desequilíbrio financeiro, e aí você tem de parar tudo, que você não vai dar,
e ter de fazer um novo edital. Isso acontece com frequência. Então, o Estado precisa aperfeiçoar alguns mecanismos, alguns procedimentos, porque tem hora que essa burocracia impede que as coisas aconteçam. Agora, se eu for contratar aquela empresa que é confiável, que eu conheço, eles vão falar que eu estou direcionando para ela. Então, você fica... Esse é o pesadelo do gestor público, entendeu? O que tu sugere que seja diferente? Porque, assim, para mim parece que... Bom, a ideia da licitação tem a ver justamente com uma proteção de como acontecem essas contratações mesmo. Porque se for um cara que ele não tem a ética como um valor principal, ele poderia contratar o irmão dele ou sei lá, o cunhado para fazer uma obra Exato. Então a licitação ela tem o objetivo de manter a coisa mais honesta, né? Exato. Que faz sentido. Na hora que você vai comprar um livro, você olha onde está mais barato. Sim, não é? O livro você sabe exatamente o que é. Agora, na hora que você vai comprar um café, a gente tem uma brincadeira lá. Fala que o café que você toma em órgão público é o pior possível, porque você tem que comprar o mais barato. E, às vezes, o mais barato tem mais casca e pedaço de madeira do que café propriamente. Você está entendendo? Porque você é obrigado a comprar o mais barato. Então, precisa encontrar uma saída. Para obras grandes, nós já começamos a fazer lá algo diferente em Minas. É exigir da construtora que ela coloque no preço a contratação de um seguro para que a obra seja entregue naquela data. Se a construtora desistir, a seguradora tem de assumir. Tá entendendo? Então, você começa a criar uma questão de confiabilidade e de credibilidade. A seguradora só vai querer fazer o seguro de quem ela sabe que tem condição de cumprir. Começa a ficar de fora o picareta. Tá entendendo? Não sei se você entendeu a lógica aí. Então, isso no Brasil ainda é novidade. Poucas obras são contratadas assim, mas no meu entender tinha de ser para tudo. E no caso, vamos dizer, de equipamentos de hospital, o certo é o governo dar o dinheiro para uma OS administrar o hospital, porque a OS, a Organização Social Sem Fins Lucrativos, que pode ser uma fundação, o Albert Einstein aqui em São Paulo, entendeu? É uma fundação lá. Ele tem condição de comprar daqui a 5 minutos. Sim. Ele não precisa fazer licitação, mas ele recebe dinheiro do SUS para fazer os procedimentos. Então, esse é o ideal. Na hora que o hospital é público, aí é que a coisa complica. Entendi.